tecnologias de produção não foi desenvolvida lá, tá? Mas a produção é realizada lá. Então são grandes empresas japonesas, europeias, norte-americanas que desenvolveram, por exemplo, um processador da Apple. O cara desenvolveu lá, só que a produção física do negócio acontece nesses países, tá? Por isso que na maioria dos produtos são escritos Made in Taiwan, made in Vietnã. Taiwan é essa Esta característica fez com que esse país se desenvolvesse muito ao longo das décadas, tá? Só primeiro. E o que acontece? Além disso, são países que têm muita atividade agrícola também, tá? Eles têm facilidade, especialmente para a produção de arroz, agricultura. Você imagina, né? Uma região que tem uma população como a China, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, como a Índia, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Evidentemente, a produção de alimentos tem que ser muito elevada, né? E o principal alimento da dieta de vários países da Ásia é arroz. Então, são vários campos risicultores, tá? Para a produção de arroz. O arroz lá tem várias variedades, né? É, mas tem aquele que é fofinho. Tipo do sushi. Exatamente. Aquele arroz é muito bom. Professor. Mas você sabe que ele é entupido de açúcar, né? Entupido de açúcar. Vira uma mina de Aí ela começou a fazer, né? Não, ela fez normal, só que ela não temperou. E aí ela descobriu que tem que ficar 2 horas fazendo para ele poder ficar naquele. Inchadinho. Ela não aguentou o tempo e jogou fora e deixou pra lá. Aí pediu um dele. O professor desistiu. É mais fácil. Lá no. Eu não sei que lá nos países orientais, eles geralmente usam muito feijão como forma de doce. Doce? Então, tipo, bota feijão dentro de biscoito. Sério? Isso eu sabia não. Tem aqueles bolinhos com feijão dentro. Bolinho quando lá no feijão. Mas o feijão é diferente do feijão daqui, né? Eu fiz feijão. Eu não sei. Mas Feijão é tipo lá nos Estados Unidos, eu acho. imagina uma feijoada. Cara, eu ia ter um nojo de comer feijão. Porque tem uma cara de que ela vomitou, cagou. Eu tenho medo de feijão. A pessoa tava com diarreia, aí saiu um monte de bolinho. Aí eu não consigo piorar um pouquinho mais. Então, pessoal, essa característica, tá? Gente, essa característica de intenso desenvolvimento econômico recente acabou produzindo cidades como a que vocês dão para saber legal, tá? A capital da Malásia, né, Kuala Lumpur, observa a quantidade, né, de prédios que tem, arranha-céus, grandes torres, é justamente essa ideia de desenvolvimento, né, de sofisticação. Se você quiser dar uma olhada no Google também, dá uma olhada nessa cidade, né, você vai ver como a arquitetura dela se assemelha muito a dessas, sei lá, Nova York, Los Angeles, países de grande desenvolvimento econômico. A ideia é justamente essa, mostrar a imponência. E aí, Kuala Lumpur, você tem uma ideia, comprou uma etapa da Fórmula 1 para ser realizada lá. É a única corrida que tem à noite, né? É na Malásia, em Kuala Lumpur, e eles pagam um dinheiro poderoso para ter essa etapa da corrida de Fórmula 1 no país, justamente para mostrar, né? É à noite, a pista mais moderna, mais sofisticada que tem, para mostrar essa capacidade econômica. Ó, copiou aqui, agora você acrescenta o que eu estou botando, tá? Eu tô ali no 03, no 10. Acho que é.
Ricicultura. Aí. Ué. Ah, tá. Pessoal, presta atenção, tá? Aqui, ó, monções. Nós vamos falar melhor sobre o clima de monções para a gente falar dos aspectos naturais do continente. Mas é importante você saber, tá? O clima de monções é um clima exclusivo da Ásia, tá? Em que nós temos duas estações bem definidas, tá? Uma muito chuvosa no verão e uma muito seca no inverno. Essa característica chuvosa, só um minutinho, essa característica chuvosa, pra você ter uma ideia, alaga regiões. Então, a produção de arroz precisa ter muita água, tá? Os campos de produção de arroz são muito, precisam estar alagados de fato. E essa condição climática das monções facilita a produção de arroz naquela região, tá? Em outros locais, a água tem que ser drenada, tem que ser trazida. Nessa parte aqui da Ásia, a produção de arroz é dada pela própria natureza, a facilidade é dada pela própria natureza. Então são vários campos, eu vou te trazer foto para você ver, mostrando essa facilidade. Tem milhões de tipos diferentes. Tipo, eles colocam arroz, né? Faz um desenho No relevo, tem relevo assim, com vários terrários. não. Tem arroz negro. E aí também os desenhos. Depois eu te marco. Aí também tem os desenhos, Quando eu era menor, eu odiava arroz, por causa que ele tinha gosto de nada. Eu achava que era a coisa mais inútil do mundo. Aí você foi para cultura asiática, arroz, arroz quadrado, retângulo, colorido, Preto, doce. e você vê, Thiago, essas variedades de arroz foram desenvolvidas pelos próprios asiáticos. Foram misturando as sementes, as espécies, fazendo essa transação para conseguir ter essa variedade. Mas pra mim, arroz é a coisa mais simples do mundo. Se não tem um feijão junto, se Exatamente. Não, Acrescenta mais um, hein? Nossa, que delícia. Não, eu vou fazer. Para terminar essa. Essa aqui. E o que acontece? Para terminar o Sudeste Asiático, tá? É importante você saber também que tanto a Malásia quanto Singapura são importantes entrepostos comerciais. O que é isso? São locais em que as mercadorias transitam num volume absurdo, né, indo e voltando entre os países. Essa característica é porque estão localizadas próximas a grandes mercados, como o mercado indiano, o mercado japonês e o próprio mercado chinês, sem contar o mercado indonésio. Então, a localização desses países facilita muito a sua condição de entreposto.
Então, os portos da Malásia, o porto da Malásia, perdão, o porto de Singapura, eles funcionam exatamente como esse local de distribuição de cargos, de matérias-primas, de mercadorias entre os diferentes países da Ásia. Sempre lembrando, tá, gente? A Ásia é um dos maiores mercados consumidores do mundo. A população é gigantesca. Então, o consumo de mercadorias, a produção de matérias-primas é muito intensa. E aí, é exatamente assim, né, que a Malásia fatura muito dinheiro, né? Dada essa intensa atividade do seu povo. Sacou? Tudo bem. Quando a gente for falar do Sudeste Asiático, a gente vai especificar alguns países, mas para você já ter essa ideia geral. Imagino que sejam das regiões asiáticas mais comentadas, mais conhecidas, que muita gente não sabe que fica na Ásia. Estamos falando do Oriente Médio. O que você vai copiar aqui? Esse primeiro ponto. Ok? Essa primeira seta. Pode ser a segunda, não? Não. É tão curtinho, né? Pois é, por isso. Informações do Oriente Médio: petróleo é o principal fonte de renda. Ponto. Matéria dada. Ai. Eu odeio corretivo. Caramba. O Oriente Médio, gente, ele é muito importante na história do planeta, tá? Por duas razões principais. A primeira delas, é um dos berços da civilização, né? Vários povos são originários dessa região, inclusive a tradição judaico-cristã ocidental, assim como a tradição muçulmana, todos eles se originam dessa região do planeta. Você vai, se tem alguém aqui que é cristão, que acredita, você pega a Bíblia, todas as histórias da Bíblia se passam nessa região, sem exceção, tá? Se passam em algum local do Oriente Médio. E não só por isso, né? Isso aí vai interferir no mundo inteiro, né? O cristianismo, a religião muçulmana estão espalhados pelo mundo inteiro, interferem na vida de muitas pessoas, na cultura de muitas pessoas, na forma como muitas pessoas hoje lidam com a vida. E além disso, é também hoje muito importante por ser o maior reservatório do planeta em petróleo. Alnácia, Almilau. Exatamente. Al-Ittihad. Almoçar. Buchinho cheio. Carro demolido. A coisa mais importante aqui hoje. O petróleo, gente, sem dúvida nenhuma, hoje ainda é o principal combustível do planeta. E ele é alvo de disputa entre diferentes países há bastante tempo, né? Então, países que têm grandes reservatórios de petróleo, como é o caso da Arábia Saudita, detém um poder natural, né? Por que a Arábia Saudita é um país hoje geopoliticamente muito importante? Porque tem uma reserva de petróleo absurda. E por que os sheiks árabes, os príncipes são tão importantes? Estão comprando clubes pelo mundo, estão investindo na própria Liga Saudita. Porque tem muito dinheiro circulando e de alguma maneira esse dinheiro precisa ser lavado, precisa ser limpo. Assim, é um dos motivos também porque eu não sei de verdade. Pode ser também um dos motivos que eles podem ocorrer guerra, por causa do petróleo. Sem dúvida nenhuma, ali. Alguns dos conflitos recentes do mundo foram por causa de petróleo. Eu dou um exemplo, por exemplo, em 2003, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos. Você leu o livro Persépolis? Não, mas eu já ouvi falar, meu pai também. Mas o livro, né, ele trata dessa região. Mas assim, em 2003, os Estados Unidos foram, aconteceu no ano de setembro de 2001, e em revide, né, em retaliação a esse ataque, os Estados Unidos invadiram o Iraque. E a justificativa era uma, combater o terrorismo, mas na realidade o interesse era as grandes reservas de petróleo que o Iraque possui. E era pior, agora que interessante, o Iraque, o país Iraque, foi criado pelo Reino Unido. No início do século XX,
para ser um posto, entre aspas, né? Posto de petróleo que a Grã-Bretanha e o Reino Unido tivesse acesso. Fácil acesso. É tão importante o acesso ao petróleo que era importante você ter um Estado construído ali, proprietário, mas parceiro aliado da Grã-Bretanha. E olha só, para piorar, tá? Pessoal, todo mundo, né? Faz esse nexo. Por que faz essa ligação? Por que a Europa ocupou, invadiu e explorou o continente africano no final do 19 e início do 20? Pegar matéria-prima. E qual era o objetivo do Reino Unido, uma potência europeia, ao criar o Iraque nessa região? Acessar petróleo, fundamental para suas indústrias. Principal combustível. Exatamente. É a mesma coisa. A mesma lógica. Exatamente, a mesma lógica. Nós precisamos, nós, países europeus, precisamos de recursos. Onde estão esses recursos? Estão na África. Estão na África, é lógico que nós vamos buscar. E aí, diferentemente do que aconteceu na África, que foi invadida, dividida, ocupada, explorada, no Oriente Médio a estratégia foi outra, né? Nós vamos criar um país para ser parceiro nosso aqui no crescimento de petróleo. Esse país só vai existir porque eu preciso de petróleo para mim. Ele não vai me recusar nunca, né? Porque eu criei esse país. Entende? Então, o Oriente Médio ele está há muito tempo no centro dessa disputa mundial de petróleo. O Brasil tentou entrar, né? Na década de 50, Getúlio Vargas criou a Petrobras, aquele slogan, né, do desenvolvimento nacionalista, para tornar o Brasil também um grande fornecedor de petróleo no mundo. Mas não se compara ao potencial que tem no Oriente Médio. Minha mãe tem um livro chamado Homem que Matou Jesus Vargas. E aí, imagina, você sabe quem é que define o preço do barril de petróleo no mundo? Tem uma organização em que esses países fazem parte, chamada OPEP, tá? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles definem o preço do barril de petróleo no mundo. O Catar Hoje deve estar em 20 e poucos dólares. Explica mais como é que foi o diesel do Catar? Porque um dia desses estava falando para os transportes, agora está no sul. Então, ele está dentro dessa. Vou te falar rapidamente, tá? Porque a gente vai falar de Oriente Médio específico. Mas o Catar é um país muito pequeno, micropaís, localizado nessa mesma região do Oriente Médio, sob essa mesma lógica do petróleo, né? Dá uma olhada aqui, Thiago. Ele está aqui, ó, exatamente às margens do Golfo Pérsico, tá vendo? Dá pra ver? Não dá não, né? Tudo bem, aqui. Tá sim, cara. Tá meio branco. E aí, por essa localização, presta atenção, por essa localização e pela sua condição de fornecedor de petróleo, ele conseguiu se envolver nessa disputa, né? Nessa disputa geopolítica, na verdade, né? E tem, mas a grande questão do Catar é que é um país muito pequeno, né? Compara com a Arábia Saudita. Então, militarmente é muito mais frágil, economicamente é mais frágil. Eu acho que Rio de Janeiro é maior que o cara. É, mano, deve ser, mano. Amazonas é? Não, você não. Tudo bem? Eu queria te falar também uma coisa importante. A gente costuma imaginar o Oriente Médio, tá, como uma região explosiva, não estou fazendo jogo de palavras não, literalmente. Uma região explosiva, uma região em permanente estado de conflitos, né, em que mísseis, bombas e tiroteios estão acontecendo a todo instante. Essa não é a realidade do Oriente Médio, tá? Existem em determinados locais e em determinados momentos, de fato, a ocorrência desse tipo de conflito. Aí você pode imaginar o caso de Israel e Palestina, por exemplo, que é uma região que permanece já há bastante tempo tem um conflito acontecendo. De resto, não é regra na região acontecer esses tipos de disputas armadas. É mais comum no Rio de Janeiro, tá? Se você parar para pensar, se você pegar número, dados, mortes violentas no Rio de Janeiro são maiores, são mais comuns do que no Oriente Médio. Tem mais gente morrendo baleada no Brasil, tá, do que no Oriente Médio. É porque o Brasil, né, professor? A gente não tem muito que fazer. Exatamente. Primeiro, aqui já é um lugar totalmente desbalanceado até
sociedade brasileira não ajuda a quase nada. Não vou falar absolutamente nada, mas não ajuda em quase nada porque a PM, em vez de ajudar as pessoas a sobreviverem, elas só impõem mais violência e não ajudam em nada. E praticamente quanto mais mudança de governo tem, mais acontece lavagem de dinheiro e os políticos não sabem preparar de nada. Pouquíssima coisa Não muda, né? desmerecendo o Lula, mas o Lula também já fez coisa errada. Isso também é muito bandido. Eu acredito. Muito bem. Então, é importante isso, tá? Não criando na sua cabeça a imagem que o Oriente Médio está em permanente conflito, permanente opressão. Não é isso que acontece. E outra última coisa que eu queria te falar. Quando a gente for estudar o Oriente Médio, eu estou te preparando, tá? A gente não tem como fugir da questão islâmica, da religião muçulmana. E essa religião, ela tem um entendimento de mundo completamente diferente do nosso. Então a questão, por exemplo, do papel da mulher na sociedade, o entendimento que existe do papel do homem, tá? A relação que ele estabelece com outros países, tudo isso precisa ser entendido sob a ótica muçulmana, tá? Ainda que a gente possa fazer as críticas, possa fazer as nossas considerações, mas é preciso entender como que a religião muçulmana condiciona. Vou te dar um exemplo. No país como a Arábia Saudita, até pouquíssimo tempo atrás, a mulher não poderia sequer dirigir. E ela ainda não pode sair na rua sozinha. Foi liberada recentemente a entrada dela em estádio de futebol. Então, assim, a mulher ocupa na sociedade um papel bastante particular, bastante restrito. Podemos criticar? Evidentemente, está lá, a gente pode ter a nossa própria leitura. Mas é importante você entender que esta condição é resultado do entendimento que eles fazem da religião. Tá? Não pode perder isso de vista, que isso é importante. Para eles, enquanto entendimento de mundo. Tá? A mulher tem lá um papel a cumprir fundamental também, mas bem diferente do nosso. Copiou aqui a primeira seta? Então, acrescenta o que eu vou botar, por favor. Isso, o Thiago vai faltar muito tempo na escola. Oi. Vou invadir a maré. Thiago vai na maré. Eu fiquei sabendo disso de manhã. Eu vi que vai ter invasão, vai ter acho que outra Eu não coisa. escutei. Vai ter uma operação que vai demorar muito tempo. Eu sei, o que eu vi é que vai começar uma operação, não é operação assim, né, mas uma grande operação nacional contra o crime organizado no primeiro local em Amaré. Eu escutei no rádio especificando o complexo da maré. Isso é. Mas é uma política nacional. Sim. Vai ter no Rio, vai ter na Bahia inicialmente, contra o crime organizado. Agora, como é que vai ser essa operação, não sei. Não vai dar certo. Mas certamente vai ter. Não faz Eu não aquele sei se jeito. vocês viram no jornal. Teve tava falando de Até a visão agora. dos caras. Eles fecharam um lugar público que era de. Eu vi, pra treinar, pra treinar. Era tipo um treinamento militar mesmo. Como miliciano, Isso passa na cabeça deles. Cara, se eu morrer, agradeço a todos. Tiago, vai falar minha vez? Eu espero que eu não. Nossa, Thiago, Você falou pra pegar aí. Eu mesmo pegar o vídeo do professor, poder fazer de novo. Depois dessa operação. Ela tá falando uma volta. Perderam, né, cara? Perdeu. Perdeu o título. E aí, a gente chegou lá. Parabéns. Medalha de participação. Hoje caiu mais oitava,
Atlético caiu com a ABC. Todo mundo perdeu, só São Paulo ganhou. Isso é verdade. Quem ganhou dinheiro? E o Flamengo. Pegou mais. Foi do pior, Eu né? ainda saio ganhando, porque eu sou obrigada a torcer pros dois. Flamengo? Não, São Paulo e... Por que São Paulo? Ai, Ai, Glória, eu te vi na UERJ com a blusa do Flamengo, hein? Ele tava falando danado. E aí eu tirei minha blusa e fiquei de top. Só que aí olharam pra mim e falaram, não pode ficar sem blusa. Aí eu não tinha brincando com a blusa limpa, porque estava toda podre a minha. E aí eu pedi pra Alice, que é da 81, uma blusa. Ela só tinha do Flamengo, eu tive que botar do Flamengo. Pede outra. Você não tinha outra. Eu basicamente usei de pano de chão, né? Porque eu estava toda suada. Não fiz nada. Bora. Ela é melhor desse que Isso é verdade. eu vou embora. Tá aí, é muito feio. Açores. Não bonito. Caraca, Thiago. Professor, a única coisa. Ai, Professor, a única Até coisa. que a mãe me perguntou. A única coisa de tiro diferente que eu usei é que eu tinha uma bermuda no meio. Além de que eu tinha a camisa, tudo da Uruguaiana, que eu vou estar agora. Uma camisa do Real Madrid. Seu cabelo. Nada de ver. Tá ali que eu Jogando, mas tá errado. Quem você falou? Você falou que Cara, fui jogar de sapatênis. ele no futsal de sapatênis. Eu fui já o estádio. A Amanda da 84 rasgou o tênis no handball. Ai, não, mas sapatênis é bom, cara. Eu vi no Instagram que eu tinha. O vídeo que ele isso aí. E o quê? Vamos lá, gente. Que tem 3. Pô, daí se você não joguei pra ti. Eu saí do Você vai lá, mas Vamos lá, gente. Olha pra frente, por favor. aí na disputa terceiro lugar, o Pedro perdeu o pênalti. Agora se você ver o máximo, você segurar. Presta atenção. Alô? Alô. Sabe, tá fazendo aqui em casa.
primeira coisa, tá? Esse primeiro item aqui, ó. Leste asiático, pessoal, certamente é a região economicamente mais importante da Ásia, porque lá estão localizadas a China, a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan. Tá? São 4 grandes produtores de tecnologia do mundo e 4 grandes consumidores de tecnologia também. Então, detalhe que eu preciso falar você no início da aula, tá? Nós não vamos falar do Japão aqui, tá? Porque o Japão ele entra na discussão do mundo desenvolvido que vem na primeira série. Nós vamos falar da China, que é hoje, né, o grande rival dos Estados Unidos da economia mundial. Também tudo que é no meio da China. Exatamente. Ou é da China ou é da Tailândia. Exatamente. Taiwan também. A China, pessoal, ela conseguiu, né, ser hoje, ao mesmo tempo, um grande produtor de guarda-chuvas e de celulares. Né? Ela produz desde itens mais básicos até, pessoal, alô, tem muita gente falando. Ela produz desde itens mais básicos até os itens mais modernos, mais sofisticados. Tá? Celulares, automóveis, satélites, vacina, passa por diferentes setores tecnológicos. Tá, mas você falar que eles produziram o vírus é maldade. É muito bom também. Eles produziram a Covid pra ter mais máscara e pra produzir mais dinheiro pra fazer vacina. É tudo uma coisa do governo. O sinal de semáforo Consegue pegar? Então, pessoal, primeira seta, então, por favor. Bota no seu caderno. Ô, galera, vamos chutar o... Vai ter que ter, né? E aí, ó, falei da China, né? É importante também você saber da Coreia do Sul, é outro, né, país de maior desenvolvimento tecnológico que nós temos. Não sei se você sabe, né? Mas a Coreia do Sul é o país mais conectado do mundo. A internet de melhor qualidade do planeta está na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo também é um país desigual. Tá? Já viu aquele filme? Aquele filme Parasita? Se passa na Coreia do Sul e mostra também essa desigualdade. Não, Né? ele é bom, só que ele é perturbador. É filme. Você tem. Ele é uma história É muito gostoso. Agora viu o título. Não, que título? Pessoal! Vamos escutar o João. Fazer não. Para ser versão brasileira é mais ou menos, mas aqui Não, de novo não. não sei nem o que eu falo. Essa memória ali, da linha da picora, sem gol. Foi em julho. Aí depois ele é muito bom por isso. Não, foi só para os Paranaense. Foi para os Paranaense. Até agora.
3, 4 partes da sigla perdendo e um empate. Aí vai o Tem que por fora. Não, tem que mandar. Eu tá sendo igual, pô. Tá nem falando. No segundo tempo, Ele só pegou a bola, conduziu até a ponta da área e simplesmente está ali dentro. Ele carrega o time. mais Agora vai. Próximo jogo é contra o Fluminense no Maracanã. ai, delícia, foi lá na torcida do Fluminense. A sorte do Palmeiras também tá complicado. Toda vez que o Botafogo tá mal, o Palmeiras chora. A primeira vez, Flamengo e Botafogo. Flamengo ganhou. Aí o Botafogo empata com o Corinthians e leva a primeira partida. Mas o Palmeiras ficou em setembro. Fez um É isso que eu falo exatamente. Olha, pelo menos 2 dedinhos. Assim, uma hora eu ia ter. Não, mentira, não deu. ainda bem, nem para o outro. Ficou top. Vamos lá, pessoal. Já terminou aqui? Não, últimos anos, 2 pontos? Ou pontos? Ou nada? 2 pontos. Ah, tá. Japão, China, Coreia do Sul. Queria te falar também, né? Essa região, pessoal, ela tem uma grande concentração populacional, tá? É a maior região do planeta em número de pessoas, disparado, né? Especificamente por causa da China. E aí você imagina, tá? A lógica para você manter um país do tamanho da China funcionando. Porque são 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que podem ficar doentes. Você tem que ter primeiro hospital, tem que ter médico. E aí, onde é que você vai formar tanto médico assim? Tem que ter universidade, para ter tem que ter professor. E tem que ter uma forma de seleção, né? As pessoas têm que entrar na universidade. Uma forma de selecionar as pessoas para entrar. Então, assim, a dinâmica para você manter funcionando um país com essa quantidade de gente é absurda, a gente não consegue se imaginar. Imagina, João, o tamanho do mercado. A quantidade de mercadoria que tem que entrar na China para alimentar 1 bilhão de pessoas. É absurdo, né? O Brasil tem 300 e poucos milhões, já é caótico. 200 e poucos milhões, é. Então, assim, viver, né, e administrar um país do tamanho da China é realmente um desafio muito grande, né? E é isso que nós vamos conversar daqui a algumas aulas. Ah? Vai levar uma vez toda. A China agora do tamanho do Brasil. É um dos maiores países de extensão territorial. Mas se você parar para pensar que a grande maioria das pessoas, né, desse 1 bilhão, está localizado mais ou menos aqui, ó, porque para cá, né, é deserto, tem grupo montanhoso, aí sim realmente a parte habitável da China é essa faixa aqui. Só isso? Daqui para cá, deserto, região montanhosa e Então, bem menos. ali tem 1,7 mil. Mais ou menos isso. E aí, Rafael, essa condição fez com que os chineses criassem um passaporte interno. Ou seja, se você quiser chegar nessa faixa aqui do litoral, você tem que ter autorização. O governo impede muitas pessoas de chegar nessa faixa, porque tem muita gente. Ah, tem uma. Entendeu? Você pode ser barrado. Tem uma trilha lá que é muito perigosa. Trilha? Tem alguma? Não, trilha não. Eu vou uma Montanha. montanha enorme. Já apareceu. Você já pode. Não sei, já apareceu no Fantástico. Ah. Que ainda é permissão de alguma coisa, você tipo. Ah, não sei se você tipo. O bicho de morrer. Valeu, eu acho, não sei. Mas tem um negócio que tá no qual só pode ter 2 filhos. A lei de filtro. Eu vou revogar. Hoje em dia a lei é de incentivo. Podia ter mais que Esse xinguinho. o risco não nasce. Não ia gostar, não. Criança Completamente diferente. Completamente diferente. E aí, pessoal, último detalhe que eu quero te falar.
essa região do planeta também concentra um número expressivo de suicídios. Esse é um detalhe importante, um ponto importante se refletir. Por quê? Imagina o seguinte: você tem lá 1 bilhão de pessoas, né, que vão para a escola, que vão para a universidade, que não cabe todo mundo. Então, a competição, ela começa já desde o início da vida. As pessoas estão competindo por tudo. Então, elas são, desde muito jovens, estimuladas a competir. Não tem uma Copa do Mundo. E aí, aquelas que fracassam, aquelas que não conseguem entrar, e muitas das vezes não lidam bem com o fracasso. Não lidam bem em saberem que são considerados inferiores a outras pessoas. Isso acaba resultando num número, né, expressivo de suicídio. Especialmente aqui na Coreia do Sul, tá? Em que a entrada na universidade é muito difícil, atingir uma carreira de sucesso é muito difícil, tem muita gente estudando, os pais pressionando, né? E isso infelizmente resulta nesse tipo de situação. Que eu não amo qual é. Aí o cara tava chinês, ele tava perdendo a guerra. E aí ele falou, aí eu tô perdendo a guerra e se matou. Se matou porque não aceitava a derrota, certamente. Eu não sei onde é, mas eu sei que muitas pontes ali, tem proteção e também tem telefone específico para Comunicar. Coreia do Sul. que inclusive muitas, por exemplo, você vai assistir filme, assim, Alerta. tem muitas também. Olha. Você viu a Coreia do Sul? Quais são de Aonde no mapa? Aonde? Eu vou te mostrar uma imagem para a gente ver o horário da China. Mas ela tem uma... comprar essa perninha aí. A ideia dela, né, era antigamente separar uma parte do Império Chinês de uma outra parte que era rival, proteger, né? Mas essa fronteira ela já foi destruída, mas ela continua por aqui. É o único objeto que você consegue ver da Lua, né? Pela extensão, né? Pela extensão. Eu acho que na verdade fala isso na guerra real. A muralha? Não. Ah, o Ele falou, tá. Aí falou, os caras lá pegar a espada e botar a cabeça. Pessoal, depois da primeira cena, tá? Crescendo aqui, por favor. Caraca, agora eu terminei de confiar, o cara já vai botar leite. Isso eu não confio. Pode. E aí tem mais 2 toques. Eu não sei se não sei. Oito só se corrida, olha minha pulseira, eu não falei de pulseira. Que mais? Ai, nossa. Não é possível. Ou é perna de pau. Os caras nem querem jogo, nem querem. Só volta na prova colocada. Ah, qual a matéria? China. Não, China não. Ásia. Você não faz isso de novo, não. Não faz isso de novo, Thiago, por favor. Isso é cultura. Vai ter jogo pra... Pô, o Botafogo tá pegando, tá tudo complicado. Aí você vem, O matéria, Botafogo tá ganhando na época. matéria da prova, Ásia. Deixa o cara escrever, fica quieto. Pelo amor de Deus. Olha o que fizeram.
Mas a gente toca bonito, mas não é. Não, eu tenho que colocar a voz pra gente. Caramba, cara. Por isso que o cara tava levando a privada lá. Só isso. Ai, gente, Deve ter sido aqui no Rio. A única que eu já perguntou de Galo 2022, A professora tá pedindo mas eu não tenho a roda. Como é que Não tem 1,6. Olha o lugar que eu banho. Não, pois é. você vai fazer até qual? Só falta uma. Gente, alguém aqui da sala quebrou uma privada? Só o João